Meu nome é Luiz Melges, sou da 10ª turma da Santa Casa. Todos perguntam por que eu fui fazer medicina. Eu acho que é aquilo que todos já falaram. Antigamente, quando a gente fazia o científico, você tinha 3 opções. Era exatas, né, engenharia, humanas, advocacia e biológica, era medicina ou odonto, né? Então eu acabei, claro, desde a época do ginásio, acabei optando em fazer medicina. Uma que na minha família, apesar dos meus pais não serem médicos, eu tinha vários tios médicos, casado com as irmãs do meu pai. Então aquilo também foi uma coisa que me aproximou bastante, né? A gente era uma família muito unida, nós morávamos numa cidade pequena, do interior de São Paulo, que é Pompeia, perto de Marília, né? Então tinha muitas reuniões, a época de Natal, Réveillon, e eles estavam sempre presentes ali, sempre falavam sobre a medicina. E depois disso, 2 irmãos do meu pai, os mais novos, entraram na medicina. Um entrou em Ribeirão Preto e o outro aqui na Santa Casa. Eu acho que inclusive ele é da primeira turma, primeira ou segunda turma. Antônio João Melges. Então, e foi uma coisa assim muito bacana, porque eu me lembro quando a primeira vez que eu vim conhecer a Santa Casa, eu estava ainda no científico, né? Eu fiquei aqui, eu achei uma coisa maravilhosa, né? O local, o hospital, uma coisa extremamente agradável, né? Esses locais de jardins, né? Muitas árvores. E eu fiquei apaixonado. A verdade é essa, fiquei apaixonado pelo local, pela instituição. Não sabia como é que era, mas eu falei, nossa, estudar aqui deve ser uma maravilha. E outro meu tio estudava em Ribeirão Preto, na USP de Ribeirão Preto. Também fui lá, passei uma época lá, fui ver. Mas aqui eu acho que puxou mais, sabe? Eu fiquei muito mais ligado aqui à instituição, uma coisa interessante. Aí eu vim estudar em São Paulo, vim fazer cursinho aqui, vim fazer objetivo. E foi uma coisa também muito interessante, porque a gente estudava, o objetivo era ali na Liberdade, e depois mudou-se para Paulista. Eu fui a primeira turma a ir para Paulista 900. Aí foi uma loucura, né? Pegava ônibus para chegar lá no objetivo, a gente não conhecia nada, era do interior, nunca tinha vindo para São Paulo. Então foi uma experiência muito legal na época. E meu tio morava aqui na esquina da Cesário Mota com a Santa Cecília, um apartamentinho aí, era uma kitnet. Então eu vinha sempre para cá, a gente vinha bater papo final de semana, ficava aqui no barzinho, que era o bar do Saraiva, ali embaixo, e via direto aqui a Santa Casa, né? Aquilo foi criando até um vínculo maior, né? Todos os dias vindo, vendo a Santa Casa, os estudantes saindo de jaleco e tal, né? E por sorte, né, depois que eu prestei o vestibular, eu acabei conseguindo entrar. Não entrei na primeira turma, fui chamado, acho que fui uma das últimas chamadas aqui na faculdade, e eu já tinha entrado em outras faculdades, né? Tinha entrado inclusive em Marília, que era perto da minha cidade. Meus pais até queriam que eu ficasse lá, porque era pertinho, 25 quilômetros, fica aqui, está perto de casa. Mas eu não queria, eu queria realmente enfrentar novos desafios, né? Morar aqui em São Paulo, que eu já tinha morado durante o cursinho, a gente morava numa república, e eu gostei demais da cidade. A cidade realmente marcou muito. E então nós viemos para cá. Vim para cá, quando entrei, começamos a faculdade. Aí eu comecei a morar no apartamento dele aqui, pertinho. Ele cedeu até a cama dele lá. Não, fica aqui por enquanto, até se achar um local para morar. Então eu atravessava a rua e vinha para cá. É uma coisa assim, né, fantástica, imagine. Nos intervalos ia lá, deitava para dar uma descansada. Acho que era o único da minha turma que morava assim tão perto da faculdade. Inclusive alguns colegas iam lá também no apartamento descansar. A gente quer ir lá tomar um banho e tal, pode ir lá, né? Então foi um ambiente extremamente agradável. Fiz amizade ali embaixo com o dono do bar, o Saraiva. Às vezes almoçava lá, tomava o café da manhã. E aí começou todo esse processo. E foi muito interessante porque quando nós montamos assim a mesa de anatomia, que eram 4, né? Das pessoas que veio conversar comigo era um colega de Santos, o Coceiro, e ele havia conversado com meu pai, que meu pai havia estado aqui para ver a minha classificação, como é que eu estava, e ele estava levando o trote aquele dia.
E aí meu pai falou, ele está aqui na lista, fala para ele procurar depois, quando ele chegar aqui, que a gente vai montar uma república. E não é que deu certo. Ele veio conversar, você que é lá de Pompeia e tal, eu falei, que tal montar uma república? Vamos montar uma república. E fomos morar ali na Rua das Palmeiras, né? O edifício Minister. E ali chamamos mais 2 colegas da turma, e foi assim uma coisa impressionante, porque a Santa Casa aproximou demais a gente, né? A minha turma tem um diferencial que eu acho que foi muito grande. Um colega já falou aqui, o Pedro Endelberg, né? Ele fez já não me lembro quanto foi o dia que ele veio aqui para falar sobre a nossa turma e sobre a Santa Casa. Mas foi assim interessante, porque quando nós começamos então as cadeiras básicas, nós temos uma colega de turma, Antonieta, que ela começou a comemorar o aniversário de cada um do mês. Então fazia uma lista, quem faz aniversário esse mês. Então foi uma aproximação muito grande da turma, né? Imagine, você fazendo aniversário, todo mês comemorando, fazia uma festinha. Eu acho que isso foi inédito aqui na Santa Casa naquela época, né? E aproximou demais a turma. E eu fiquei assim impressionado com a instituição, porque imagina, no primeiro ano da faculdade, você já começava psiquiatria, começava a parte de enfermaria, as cadeiras básicas, né, e a medicina social, que era o Guedes, né, do professor Guedes. Eu fiquei encantado. Imagina, você já no primeiro ano da faculdade, tendo contato com um paciente que não tinha em nenhuma outra faculdade do Brasil, já tinha aulas de psiquiatria, né, para entender todo o processo humanístico da medicina. E a medicina social, nossa, aquilo realmente foi apaixonante. Foi uma coisa realmente que marcou muito. E aí eu até comecei a me interessar muito para a medicina social, né? Era dividido em grupos, né? Pequenos grupos. Do meu grupo, o orientador era o Mário Sposati. Fizemos uma amizade muito grande, eu até chamava ele de guru, né? Porque ele orientava a gente numa série de coisas, né? E aquilo foi me trazendo, eu comecei a gostar muito dessa área da medicina social. Tanto que quando tinha alguns simpósios, cursos, eu quero ir junto. Estava no segundo ano da faculdade, eu me lembro que tinha uma Piruakombi, e eu que ia dirigir na Piruakombi para essas cidades aí, para levar o pessoal da medicina social. Então foi uma época realmente, eu falo, fantástica. Depois tinha um centro acadêmico, onde nós começamos a nos aproximar, e o interessante que eu acho, que na minha turma metade era do interior. Então a gente estava, vamos dizer, abandonado aqui na cidade, né? Porque imagina, todo mundo veio do interior, não tinha parente, não tinha ninguém aqui, então nós nos unimos. Quer dizer, esse pessoal do interior começou a se unir através, né, do centro acadêmico, das reuniões que a gente fazia lá, final de semana, não tinha o que fazer, não tinha muito dinheiro também, né? A gente vivia uma vida assim bastante restrita em relação, não é como hoje. E não podia ir para a cidade de origem, porque ficava caro, era muito longe. De São Paulo até Pompeia dá 480 quilômetros, né? Ônibus simples, né? Então era uma tortura quando você ia e quando você voltava arrebentado. Então a gente fazia essas reuniões, né? E começou a unir esse grupo, aproximar, todo mundo começou a se aproximar. E aí terminava as provas, né, das cadeiras básicas, vamos beber, vamos aqui no barzinho, no sujinho aí na frente, para comemorar o final das provas, né. E então isso criou realmente uma amizade muito grande dentro da nossa turma. Tanto que depois da formatura a gente passou a se reunir todos os anos. Todos os anos a gente fazia um encontro de turma, né. Então todo esse processo da Santa Casa, eu acho que foi uma coisa assim, muito diferente, eu acho que marcou a vida de todo mundo. Eu acredito que a minha vida marcou demais, né? Porque essa questão de você estar um pouco isolado numa cidade grande, né? E você ter esse contato com os amigos, um ajudando o outro, né? Então as repúblicas, a gente tinha umas repúblicas muito próximas. E foi tão interessante porque quando nós saímos dessa república na Rua das Palmeiras, né, do edifício Minister, vamos alugar um outro apartamento. E ninguém queria alugar para estudante, claro, era a coisa mais difícil de conseguir. Então a gente punha alguém conhecido para alugar no nome de uma pessoa, né?
Tanto que esse apartamento lá do vice-ministro eu aluguei no nome de um primo meu que era engenheiro e trabalhava aqui em São Paulo. Não era o nosso nome. Ninguém fala, não, estudante naquela época era assim, terrível, né? Aí quando nós fomos alugar um outro apartamento, era na Martim Francisco, perto daqui também, e era um predinho de 3 andares. Aí falou, ó, a gente já fecha o andar aqui, aluga 2 apartamentos, né? E eram no segundo andar, então já fica 2 repúblicas aqui. E fechamos lá o predinho, então o segundo andar era nosso praticamente, né? Então morávamos ali em 6, né? Em 6 colegas. Isso realmente, todo mundo ia estudar lá, mesmo quem era de São Paulo, acabou se aproximando da gente, porque dessa questão do grupo que a gente tinha, né? Dessa amizade que era muito forte. Então muitos paulistanos, né? Acabou se unindo ao nosso grupo e a gente participava, saía em uma série de atividades, né? E o pessoal da minha turma acabou se envolvendo muito com a atlética, né? Tinha alguns atletas na época, então tinha as eleições para a atlética, ganhava e a gente começou a participar. Aí vinha as intermédias, né, que aquilo unia. Uma coisa interessante também, que eu acho que hoje não tem mais, naquela época quando a gente entrava na faculdade, tinha a Santa Paula e Med, que era Santa Casa, Paulista e USP, né, que se reunia os calouros para jogarem, para ver quem ganhava. Nossa, aquilo era uma loucura, né? A disputa que tinha entre as 3 instituições era uma coisa maluca, né? Às vezes até umas briguinhas saía que tinha que separar. Então isso também foi uma maneira de aproximar a turma, né? De criar esse vínculo forte, pelo amor pela instituição, né? Que a gente tinha, né? Tinha o grito de guerra, né? E aí quando a gente ia para as intermédias, também aproximou demais, né? Imagina, a gente brigando, aquela briga para ganhar, né? Sempre, não, esse ano não vai ganhar, esse ano não vai ganhar, né? E eram faculdades fortes, não como hoje, que tem um monte de faculdade de medicina, mas eram poucas naquela época, né? Talvez aqui no estado de São Paulo, se tivesse 10, 11 faculdades, era muito, né? Hoje são 43 faculdades. Então isso aí também aproximava muito, fazíamos amizade também com as outras faculdades, com as outras instituições, e todo mundo conhecia, né? Conhecia o pessoal da Paulista, conhecia o pessoal da USP. Então eu acho que aquela época foi uma época realmente muito boa para a gente aprender, não só aprendi a medicina, mas também a questão da amizade, de caráter. Eu acho que isso aqui foi realmente muito importante aqui na instituição. E os professores que a gente tinha, né, o respeito que você tinha, a dedicação que eles faziam, né, em relação ao aprendizado aqui, realmente foi uma coisa muito, muito boa. Nós tivemos, assim, a amizade foi tão grande da nossa turma, que quando teve a Intermed Brasil, foi em Pelotas, 1974, nós fomos campeão lá. Santa Casa foi campeão da Intermed Brasil. Acho que poucos sabem disso. Então foi uma loucura, né? Quando fomos para lá, aquelas faculdades do Brasil todo, né? E a Santa Casa acabou saindo campeã pela primeira vez, a primeira Intermed Brasil nós ganhamos. Então tudo isso trazia um amor muito grande pela instituição, né? Isso cresceu muito dentro da gente, o respeito que a gente tinha. E veja que coisa interessante, né? Quando nós fomos escolher o patrono e paraninfo, nós escolhemos o nosso patrono, era o Álvaro Dino de Almeida, que era um cirurgião famoso. E paraninfo era o Alexandre Franjac, que era da medicina social. Então, como influenciou tanto a nossa turma, né, a questão da medicina social, né, tudo que o pessoal transmitia, né, em relação à parte humanística, né, de buscar esse atendimento às pessoas mais simples. E eu não esqueço uma passagem, foi muito interessante. Quando nós estávamos no segundo ano da faculdade, nós estávamos estudando difteria. Era uma história sobre uma pessoa que tinha difteria. O Guedes nos levou, eu falo Guedes, é o professor Guedes, ele nos levou até o Emílio Ribas para ver uma criança que tinha difteria. Hoje nem tem mais, né? Mas naquela época tinha, não tinha vacinação suficiente. Hoje todos os vacinados não tem mais. E nós fomos essa criança. Aí ele falou assim, vamos fazer o seguinte, nós vamos conhecer onde essa criança mora, o local que ela mora. E fomos, eu não esqueço até hoje, morava no Parque do Chaves.
e fomos lá na casa para ver o local que essa criança morava. Nossa, foi uma tragédia, né? Uma casa mais ou menos, quer dizer, um cubículo de 4 metros quadrados no máximo, de 4x4, morava acho que umas 8 pessoas ali, né? Cozinha junto, não tinha água encanada, o poço era junto com a fossa, e ele mostrava tudo isso, ó, a fossa aqui, o poço aqui, então estão bebendo água contaminada, né? Então isso, né, foi uma das coisas assim, extremamente importantes, acho que na nossa formação, de ver esse lado da medicina, né? Esse lado da medicina social, que faltava, né, toda uma atenção pelo governo em relação às coisas básicas de saúde, né? E então isso criou um vínculo muito forte dentro da nossa turma, tanto que vários colegas foram para essa área, né, foram fazer pediatria, que trabalhava justamente com essa parte básica da medicina. E foi interessante porque aí eu fui escolher a especialidade no final do ano, do 6º ano, e eu não sabia o que fazer. A verdade é essa. Hoje todo mundo já entra no 1º ano, vou fazer isso, né? E eu falei, eu vou passar por alguns estágios, vou ver o que vai fazer com que eu escolha aquela especialidade, né? Então eu fiquei uma época na patologia, gostei, fiquei um tempo lá com o professor Maffei, gostei da patologia. Olhava também outras especialidades clínicas, cirurgia, eu acho que não tinha muito dom para cirurgia, eu falei, eu tenho que ir mais para a parte clínica. De repente, um dia eu falei, vou fazer neurologia. E prestei, eu era o único da turma, né? E para prestar neurologia, claro, tinha outros candidatos de fora, mas a minha turma foi eu o único a prestar neurologia. Os caras, não, mas você tá maluco, cara, fazer neurologia. E realmente interessante que naquela época a neurologia não tinha o arsenal terapêutico que nós temos hoje, não tinha exames, não tinha tomografia, não tinha ressonância. Então você fazia diagnóstico praticamente só pela clínica, examinando o paciente. Quebrava a cabeça para tentar fazer um diagnóstico. Então foi uma época assim, eu peguei a transição no meu último ano da residência, que eu também fiz aqui na Santa Casa, tinha entrado em outros locais, mas escolhi ficar aqui, né, na época. No último ano da residência que começou e veio a tomografia, mas era uma tomografia horrível, você não enxergava quase nada da imagem. E depois, mas eu acho que foi extremamente importante, porque essa dificuldade que nós tínhamos em fazer um diagnóstico, né, fez com que a gente crescesse no aprendizado do exame, da história do paciente, né, de valorizar realmente toda essa questão de você conversar com o paciente, de você examinar o paciente, de você tocar no paciente, né? Então isso para mim foi muito bom. Eu vejo hoje, porque eu não estou mais aqui, é até interessante essa passagem, eu terminei a residência e fui convidado pelo professor daqui, o Charles Tilbury, para trabalhar com eles num grupo de neurologia. E eu fui trabalhar um período, a clínica era até ali na Praça Charles Miller, então eu trabalhava no grupo deles, eu era o mais novinho, todos já eram formados há mais tempo, e tocava o serviço aí em alguns hospitais que eles tocavam, né? Pan-Americano, 9 de Julho, então eu ficava ajudando nessa parte. Só que chegou um momento que eu falei, eu estava muito cansado realmente. A minha residência aqui foi extremamente puxada. Eu falo que a gente trabalhava 24 por 12. Era 24, descansava 12, 24, descansava. Era uma loucura. Mas foi muito bom porque o volume de pacientes que chegavam aqui, a Santa Casa vinha do Brasil todo com pacientes, né? Então a gente aprendeu muito em relação a patologias raras que não tinha outro local, e aqui a gente fazia o diagnóstico, né? Com dificuldade, mas você fazia o diagnóstico. Então a gente trabalhava demais. Eu me lembro que até na residência eu morava ali na torre, era acima do pronto-socorro, e ficava praticamente direto dentro da Santa Casa. Atendia todas as outras especialidades, otorrino, ortopedia, ficava correndo, né? Com a maletinha na mão, correndo, atendendo os chamados, os pedidos de consulta. Naquela época a gente fazia muita punção do líquor, que era um dos exames, poucos exames que podiam nos ajudar em alguma coisa. Então foi uma coisa assim realmente fantástica essa questão do aprendizado.
Aí terminei a residência, fiquei um tempo com esse grupo do Charles Tilbury, e aí apareceu uma oportunidade de eu ir para Marília, que era perto da minha cidade, 25 quilômetros. Aí eu fui para Marília, assim, era solteiro ainda, e fui assim com a cara e a coragem para lá. E chegou um período até, aí comecei a ser voluntário lá na Faculdade de Medicina, que não era ainda do Estado, era a Fundação Municipal, e quem tocava, aliás, quem criou a Faculdade de Medicina de Marília foi o pessoal da Santa Casa, o Cristiano Alterfellow. Então eu comecei a ficar lá, trabalhava um pouco lá dentro, não ganhava absolutamente nada, era voluntário, mas fiz amizade com os alunos, eles gostavam muito daquilo que eu tinha aprendido, ia lá, ajudava, e acabei fincando lá a bandeira lá, E foi tão interessante que no ano que eu fiquei lá em Marília, eu tive a oportunidade de ir para Londres, ficar em Londres, na Inglaterra, que eu ganhei uma bolsa da CAPES, e acabei desistindo porque eu conhecia minha esposa lá. Então foi assim uma coisa, larguei, o pessoal até falando, nossa, você largou para ir para a Inglaterra, ficar lá na Inglaterra um ano. Eu falei, conheci aqui e graças a Deus deu tudo certo, Então ficamos lá, daí eu comecei a trabalhar e montei um consultório, trabalhava junto com outros colegas lá na cidade e a coisa foi crescendo. Quando chegou no final da década de 80, foi um colega de Ribeirão Preto fazer uma palestra lá e ele falou, olha, eu vou abrir um curso de pós-graduação, doutorado em Ribeirão Preto, numa área chamada neuromuscular, que é uma coisa muito nova. E eu falei, você quer ir? Eu falei, vou para lá. Aí eu fui para Ribeirão Preto. E então eu fiz lá o mestrado e doutorado na USP. Fiquei um período longo lá, indo, voltando. Até que em 1996 eu defendi a minha tese de doutorado. E aí as coisas mudaram bastante dentro da instituição. Marília passou a ser estadualizada, foi para o Estado em 1994. E aí a coisa mudou, cresceu muito, uma faculdade que cresceu bastante, mas eu sempre lembrava demais da minha formação aqui da instituição. E eu falava, eu vou querer, o meu sonho é montar um dia uma residência aqui na faculdade, E montamos a residência, porque sempre falava, a residência é uma das partes mais importantes na nossa vida depois da formação. Quem não faz residência, eu acho que tem uma dificuldade muito grande de aprender. É um complemento que há necessidade de você fazer, tem essa necessidade de você fazer a residência médica. E graças a tudo o que eu aprendi aqui, eu joguei para lá. Quer dizer, foi através da Santa Casa, o estilo, a forma de ensinar, a forma de discutir, foi tudo aqui. Foi esse período que eu passei aqui durante uma grande parte da minha vida, praticamente 10 anos aqui dentro da instituição. Então isso ajudou demais na minha formação e de poder transferir isso para outra instituição, que no caso é a Faculdade de Marília. Esse convite que vocês fizeram foi muito importante, eu acho que foi uma ideia fantástica, agradecer realmente o convite. E colocar que a Santa Casa, quando a gente sai daqui, a gente não perde esse vínculo. É uma instituição que marca muito a nossa vida. E para aqueles novos que estão aqui, tem que realmente ver o passado da Santa Casa para aprender muito com isso. Então, só tenho a agradecer isso aí e parabéns à Santa Casa.